Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Então, gente, eu já botei ali no Moodle, inclusive, um trabalho que a gente vai realizar amanhã. A ideia é fazê-lo amanhã durante a aula, em grupos, e responder também. E depois vocês postam ele até sexta-feira. E aí ele vale um ponto extra na P1, para quem não fechar a nota 10. Né? Aí vai ter esse benefício aí também. E nós aqui continuamos. A gente já havia falado no início, ali na última aula, sobre o contrato de depósito. Um contrato aí também bastante usual. Se a gente for pensar em depósito bancário, então, esse vai mais longe ainda. Mas o depósito bancário ele foge da ideia do contrato de depósito tradicional, porque no depósito bancário o banco ele não devolve para a gente a mesma nota que a gente botou lá. A gente até deposita cifras, né? E ele não devolve exatamente a mesma cifra, ele devolve a mesma quantidade, né? Na mesma moeda, quando a gente solicita. Então, por isso que ele acaba gerando as regras do mútuo, porque o mútuo é um empréstimo de consumo, né? Você pega uma coisa e consome ela, depois tem que devolver na mesma qualidade e gênero. Muito embora o depósito, né, ele não seja para consumo, né? A obrigação do depositário, nós temos o depositante, que é quem entrega a coisa, e temos o depositário, que é quem pega a coisa, quem recebe ela. E quem recebe a coisa deve guardar e conservar ela, né? Não deve usar ela, não deve consumir ela. Por isso que o depósito de dinheiro, ele vai, embora seja um depósito, a gente dá um outro tratamento para ele, que não aqui as regras do contrato de depósito previstas ali nos artigos 627 a 652 do Código Civil. Mas o depósito ele serve aí para uma série de coisas, não só, digamos, um depósito em armazéns de porto, mas quando a gente deixa um carro num shopping, no estacionamento, isso é um contrato de depósito, né? Se tiver o ticket ali, bom, já é um contrato de depósito. Se não tem o ticket, pelo menos tem um dever anexo aí de boa-fé, no sentido de prover a segurança, né, do patrimônio do outro contratante. Então, a gente já havia passado ali alguns detalhes do contrato de depósito e seguindo as características dele, saindo ali do contexto, ali do seu conceito. Uma das características, né, dele é a questão da gratuidade. O contrato de depósito é um contrato que, por regra, ele se presume gratuito. Artigo 628 do Código Civil. Só que, na prática, dificilmente a gente vê depósito gratuito. Todo depósito é interessado, ou pelo menos cobrado. Difícil você ter um depósito gratuito. Por mais que o legislador queira estimular algumas questões aqui de sociabilidade, não existe depósito gratuito na prática, né? São muitos poucos exemplos, né? E aí, o artigo 628, parágrafo único do Código Civil, traz exceções também, já para romper com essa gratuidade. Quer dizer, quando é que eu não presumiria a gratuidade? Quando é que esse depósito ele é oneroso, ele é remunerado? Quando houver convenção entre as partes, né, entende-se aí um acordo, eu te dou um objeto para tu guardar, e aí tu é remunerado por isso, né? Por exemplo, deixar o carro num estacionamento. Quando se trata de atividade negocial,
alguém faz isso dentro de um contexto de negócios, ou também quando o depositário é profissional, quer dizer, você não deixa um carro com um sujeito que é uma garagem, né, esperando que presumidamente seja gratuito. Ao contrário, se você deixa um carro numa garagem, por mais que você não tenha, né, elaborado um contrato, até mesmo verbalmente mais sofisticado, a presunção é que aquilo ali é remunerado, aquela guarda é onerosa. Então, essas exceções que na verdade acabam sendo a grande prática, né, dos negócios envolvendo o contrato de depósito. E aí nós temos espécies desse contrato. Nós temos o chamado depósito regular e irregular. Acho que eu tenho até um... Vou ver, eu tenho aqui um slidezinho. Vou abrir ele. Nós temos o transporte, o depósito regular e o irregular. O regular é quando se trata de bem infungível. Por isso é chamado também de depósito ordinário. Você entrega um bem para uma pessoa guardar e ela tem que te devolver esse mesmo bem. Tem que te restituir ele. O irregular, por sua vez, já seria um bem fungível, não é infungível, é fungível. Significa que ele é substituível. Significa, então, que esse depósito já vai trazer uma ideia de consumo. Quem receber esse bem vai usar e vai consumir. Então, por isso que ali o Código Civil já, quando se trata de bem fungível, ele já manda para as regras do contrato de mútuo, que é o empréstimo de coisa fungível, artigo 645 do Código Civil. Nós temos uma outra classificação que fala em depósito voluntário e judicial. Voluntário provém de acordo, de contrato, vontade das partes. E o judicial já vem de justamente ordem derivada do processo, né? Onde muitas vezes numa penhora, né, o juiz diz está penhorado tal bem, fica como depositário o réu. Em geral, se costuma fazer isso, né, deixa ele como depositário, usando do bem, tendo a posse dele, vai que depois também a penhora caia, né? E ainda tem uma outra classificação aqui, que diz respeito ao depósito necessário. E o necessário, temos o legal, provém aí de uma ordem da lei, indicando que alguma coisa tenha que ser depositada. Temos aí, por exemplo, uma necessidade de uma consignação de pagamento, quando tem um bem disputado por mais de um sujeito. Se você entrega para o A, daqui a pouco você está se equivocando e quem tem direito sobre esse bem é o B. Aí você faz uma consignação judicial, porque a lei diz que quando houver disputa de um determinado bem, você faz, então, esse depósito via consignação. Mas, ainda dentro desse contexto do chamado depósito necessário, surge dois interessantes aqui, né, que seriam subclassificações do depósito necessário. Uma delas se chama de depósito miserável, que o nome é meio estranho, né? Depósito miserável. Parece que o sujeito vai depositar ali as suas misérias, né? Vai deixar suas misérias com alguém, né? Mas, na verdade, não é esse o efeito da questão. A gente diz miserável pela forma como ele é construído, pela forma como ele acontece. Esse miserável ele tem um rol exemplificativo
ou seja, são só algumas dicas, outras podem surgir, falando ali de calamidades públicas, quer dizer, calamidades em geral, né, que afetam o sujeito. Se a gente fosse fazer aí um registro, né, mais modernamente, se falaria até em tsunami, né? Diante de calamidades, para evitar o perecimento de bens, o sujeito acaba deixando o seu patrimônio como o primeiro que aparecer, né? Minha casa está sendo invadida pela água, enfim, vou perder todos os aparelhos elétricos. O que eu faço? Tem alguém lá que está guardando esses bens para as pessoas, mas ele cobra. Então, você não tem muita alternativa a não ser deixar com ele, né? E justamente esse contexto, né, que traz uma ideia de miserável por falta de opções de escolha. Esses depósitos que completam aí o contexto do necessário, eles não se presumem gratuitos. Artigo 651 do Código Civil. E ele aceita qualquer meio de prova. Artigo 648, parágrafo único do Código Civil. Ele aceita qualquer meio de prova. E aí tem uma questão aqui que difere em relação ao voluntário, né, que é aquele derivado de um contrato normalmente realizado. Lá tem uma regra interessante, que é o artigo 646, que diz que o contrato de depósito pode ser verbal, mas justamente ele precisa de uma prova e precisa de uma prova escrita. Artigo 646 do Código Civil. E qual é a prova escrita? É o ticket de depósito, né? Sempre quando a gente deixa algo depositado, fica com um ticket para mostrar que aquele bem está lá e o depositário vai entregar para quem apresentar aquele papel, né? É para esse sujeito que ele entrega a coisa. Já o necessário, né, diante das circunstâncias em que ele pode ocorrer, ele aceita qualquer meio de prova, ou seja, daqui a pouco aceita até uma prova oral, aceita até testemunhas. Bom, e aí sobra um último, que já vem mais para circunstâncias usuais, e que afeta a figura do hospedeiro, né? Hospedeiro, hotel, pousada, estalagem, hostel, o que mais for, né? Existe um depósito necessário do hospedeiro sobre os pertences do usuário desses serviços, né? Quem vai usar de um hotel, pousada, ele não quer só um lugar para ficar, ele quer serviços também. E aí, o que acontece? O contrato de hotelaria ele é atípico. Tá? A gente não tem uma lei no Brasil regulando ele. Tem algumas resoluções, Embratur, entre outras. Mas ele vai sendo montado por peças, né? Ele é uma prestação de serviços, ele tem um fator de depósito também em relação à guarda dos pertences do hóspede. Ele é uma relação de consumo também, na grande parte das vezes, né? Então, ele mistura vários conceitos e ele é atípico. Mas uma das partes em que ele é referido, assim, em termos de lei, é justamente no contrato de depósito. Então, uma parte do depósito compõe também o contrato de hotelaria, mas não todo. Tu não busca só um hotel para deixar tuas malas e ir embora. Tu usufrui do quarto, da limpeza dele, da cama feita, café da manhã e assim vai. Bom, mas o que chama a atenção aqui no contrato no hospedeiro, em relação ao depósito, né? Essa parte de depósito. O artigo 649 do Código Civil, ele fala que há uma responsabilidade do hospedeiro pelos furtos e roubos realizados por empregados e terceiros admitidos no hotel. Quer dizer, existe uma presunção, né,
de culpa sobre esses empregados, o que, aliás, é uma reprise, assim, por assim dizer, dos artigos 932, combinado com 933 do Código Civil, que diz que o empregador responde objetivamente pelos atos dos empregados. Então, existe uma presunção de erro em elegendo e erro em vigilando, erro na escolha e erro na execução do acompanhamento da atividade do empregado. E ainda tem uma outra questão que afeta o hospedeiro, que são os terceiros admitidos. Quer dizer, não pode deixar um hotel virar uma passarela para entrar qualquer um. Entrou alguém estranho, o senhor vai aonde? O senhor é hóspede? O que o senhor vai fazer? Pelo menos na parte dos quartos tem que ter uma segurança. Bom, mas aí existe também o artigo 650, e aí que a gente pode botar o 642 do Código Civil, quando começam a vir circunstâncias que quebram o nexo causal, né? Que rompem a linha entre um dano e uma conduta derivada do hotel. Então, aí a gente tem culpa exclusiva do hóspede, né? Ou uma força maior também, alguma circunstância externa invencível, né? Então, a gente pode ver aqui, por alguns cases, né? Onde, começando pela lei ali, né, o 649, Código Civil, diz que os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas nos seus estabelecimentos. 650, cessa, nos casos do artigo antecedente, a responsabilidade dos hospedeiros se provarem que os fatos prejudiciais aos viajantes ou aos hóspedes não poderiam ser evitados. Daqui a pouco você tem lá um hotel, pega ali o Sheraton ali no Moinhos, né? Daqui a pouco o cara vem ali uma van com 4, 5 sujeitos de colete, granada e R-15 para limpar o hotel. Como é que tu vai evitar isso? Só se tu contratasse um grupo armado. E mesmo assim, no que esse grupo armado abrir fogo, tu vai ter uma guerra urbana ali no bairro Moinhos de Vento. Além de matar bandido, tu vai matar gente inocente também. Então, dependendo do caso, né, não tem um espaço, né, para começar essa briga lá. Mais vale deixar os caras roubarem e ir embora do que tu matar inocente com tiro de fuzil. Além do custo que seria isso. Então, tem coisas que você não consegue conter, né? Isso é legal de ver como é que fica na jurisprudência, né? Temos aqui um caso, reparação de danos, furto, aparelho celular e bermuda furtados dentro do quarto do hotel. Responsabilidade da ré afastada. Descuido do autor ao deixar a porta da sacada aberta. Culpa exclusiva do autor pelo evento. Então, quer dizer, culpa exclusiva do hóspede, deixar a porta aberta, é um caso clássico, que afasta a responsabilidade do hospedeiro como depositário desses pertences do mesmo. Isso aqui julgado em maio de 2020. Um outro aqui. Alguém podia ler para mim? Alguém podia... Tenho algum voluntário? Posso ler, professor? Ok. Furto em hotel, relógio. Recurso inanimado. Consumidor. Ação de indenização por danos materiais e morais. Furto de bens do interior do quarto de hotel. Responsabilidade objetiva do estabelecimento, réu. Reconhecida em sentença. Dever de indenizar em parte os danos materiais. Danos morais não configurados.
A sentença reconheceu o dever do hotel demandado de indenizar o dano material suportado pelo autor, relativo ao relógio furtado do interior da acomodação. Recorreram os autores em razão da improcedência do pedido de indenização por danos morais. Danos morais não configurados. A prova dos autos indica que o estabelecimento réu prestou assistência aos demandantes. Por outro lado, não foi retratada situação de maior gravidade, tampouco a efetiva lesão aos direitos da personalidade dos autores. Sendo assim, vai a mantida improcedência do pedido, recurso desprovido. Tá bom, tá bem. Obrigado, então, colega. Bom, o que nós temos aqui, né? Temos um furto de um relógio, né, com falha reconhecida por parte do hotel. Aqui ficou interessante também o fato de que o hotel foi atrás também para prestar alguma assistência, mas não houve indenização por danos morais, né? Pelo menos ganhou ali o valor do relógio. É que para danos morais ali talvez tivesse que mostrar alguma afeição maior em relação ao relógio, alguma circunstância diferente, né? Porque, de qualquer forma, eu estaria recebendo o valor dele, né? Tá, tem incômodo de comprar outro. Tá? Daqui a pouco, o problema é mostrar isso, né? Provar isso. Foi um relógio que foi presente da minha esposa. Tá. Aí talvez, né, tivesse um sofrimento a mais sendo afetado aqui por esse tipo de situação, ainda mais que é um furto. Quando tu foi ver, não estava mais lá. Difícil também é provar isso. Provar que realmente aquele objeto estava lá dentro. Né? O hotel tem seguro para ações de furto? Pergunta a Marilés. Eu não sei te dizer. Aí depende da seguradora, depende do hotel. Eu não sei se a seguradora assume essa bronca aí. Porque é uma situação muito ampla, né? E daqui a pouco tem que ver que tipo de coisa foi furtada, ou às vezes também a prova é difícil de mostrar. Então, eu não sei, depende muito do valor da própria apólice e se a seguradora vai topar também, né? Porque tem riscos aí que são muito marcantes, né? Muito presentes, e aí a seguradora não quer bancar. Né? É a mesma coisa que depois da Boate Kiss, estavam pensando, vamos fazer em hotel, vamos fazer seguro para baladas e casas, né, noturnas, envolvendo eventos semelhantes ao da Boate Kiss, em caso de acidente por incêndio. Nenhuma seguradora topa isso, né? Porque por mais que tu diga que tem um plano de combate ao incêndio, PCI, etc., quando tu vai ver lá, tem uma ou outra porta de saída, as coisas mal sinalizadas, né? Tu não sabe como é que aquilo ali fica cheio de um dia para o outro. Daqui a pouco aquilo ali é um elemento de altíssimo risco, né? E que não vale a pena segurar, né? Então, a seguradora também ela faz um filtro, né? Elas não entram em fria, né? Tem essa também, elas seguram coisas que muitas vezes são inevitáveis, né? Dependendo do sinistro, mas em fria eles não se metem, com certeza. Tem um outro aqui também, tem um voluntário, uso de cofre do hotel. Eu posso ler, professor? Ok. Ação indenizatória. Consumidor. Serviço de hospedagem pousada. Furto de pertencentes do interior da acomodação. Reparação do valor correspondente ao notebook. Joias, relógio e dinheiro em espécie não armazenados no cofre disponibilizado aos hóspedes. Dever de indenizar não configurado quanto ao ponto. Dano moral. Não caracterizado. Inocorrência de lesão aos atributos da personalidade. Recurso parcialmente provido. Ok, obrigado.
Bom, então aqui ele provou que o notebook dele foi furtado, né? E só que quem furtou também levou joias, relógio e dinheiro. E aí eles provaram que eles tinham um cofre oferecido, um cofre disponibilizado, né, ao cliente. Muitas vezes eles já deixam o cofre dentro do quarto, né? Aí tu tem uma chavezinha ali ou uma senha ali, né? Se for arrombado, tu vê ali que foi invadido, né? E esse cofre pode ser, às vezes, cobrado ou não, ou às vezes lá embaixo, na portaria, diz, alguns pertences a gente tem cofre especial, mas, claro, com limites, né? Só se for lá o Burj Al Arab, lá em Dubai, né? Que é uns 6 estrelas. O cara paga lá quase 20 mil reais por noite lá, numa suíte lá, às vezes até mais, dependendo. Um quarto comum, acho que deve ser isso aí, suíte, dependendo, é 50, 100 mil dólares. Tu chega lá, tu chega num hotel, né, mais usual, normal, e diz, eu estou aqui com uma joia de 150 mil reais, eu queria deixar no cofre de vocês. Não tem como, né? Eu não tenho um guarda armado aqui para fazer a contenção. Só que não é banco, né? Agora, outras coisas de valor que dá para botar lá e tal, que é mais uma questão de cuidar mesmo, para não deixar espalhado. Você coloca à disposição, diz que está cobrando. Se a pessoa não quer, né, ela vai ter que provar lá que alguma coisa diferente aconteceu dentro do hotel, porque justamente ele já estava oferecendo esse serviço e o sujeito não quis usar. Aí acaba assumindo o risco. O hotel não é obrigado a fazer segurança de pertences desses mais caros, joias, relógio, dinheiro. Agora, por exemplo, o notebook já é um equipamento usual que as pessoas, né, principalmente que estão a trabalho, acabam usando. Então, já é uma coisa que, se furtada, está dentro de um contexto de indenizar. Agora, joias caras, deixar dinheiro espalhado, já não é um padrão muito comum. Preciso de mais um voluntário, furto em estacionamento. Alguém? Se habilita aqui? Eu posso ir de novo, professor. Pode ser. Tá. Recurso inominado. Ação de reparação de danos materiais e morais. Furto de objetos de veículo em estacionamento de supermercado. Reparação limitada ao STEP. Recurso da autora em relação ao celular que se encontrava no veículo aos danos morais. Inexistente prova de estar o referido celular no porta-malas do veículo. Utilização usual de 2 celulares que não é normal, como afirma a autora, inclusive porque se qualificou como dona de casa, perdão. Não demonstrando justificativa para possuir 2 celulares em uso, como afirma, danos morais inocorrentes. Fato de ser gestante no momento do fato que não potencializa a situação, que não ultrapassa o contratempo cotidiano. Sentença mantida, recurso desprovido. Ok, obrigado. Esse é o grande problema, né? Problema de prova, né? Como é que eu vou provar que tinha um celular ali dentro, o outro estava comigo e eu usava 2, sendo dona de casa, né? Agora, eu sou um vendedor e tal, deixei um celular ali e o outro estava comigo. Aí talvez mudasse o contexto, né? E claro que ainda continua tendo essa dificuldade de mostrar, né, que realmente estava ali a coisa. Esse é o problema, né? E, claro, o STEP, né? Tinha aí uma época aí, até eu fui vítima aí dessa gangue, os caras abriam o carro, cortavam os fios ali da bateria para não dar barulho e roubavam um STEP, né? Só que aí o teu carro ficava parado, sem poder andar, porque a bateria tinha sido cortada, né? E isso dava um prejuízo muito maior em termos de conserto. Tinha que acionar o seguro e tal. Muito mais do que o STEP. E aí eu fico pensando, mas gangue de roubo de STEP, de furto de STEP, é querer ser chinelo, né? Pelo amor de Deus, né? Olha, vai trabalhar que tu ainda sai vivo, né? Agora, eu acho que é mais gostar de emoção do que propriamente dinheiro fácil, né?
Eu vou te contar, e ainda no dia que fizeram isso, estava uma tormenta, estava chovendo um monte, o cara ainda saiu todo molhado lá para fazer o tal do furto de um step. Que um step é ainda velho, né? Então, depois parou aí esse movimento aí da delinquência. Os cofres de hotéis, algumas vezes, têm problemas de furto. Pela conta do celular, dá para provar que tem 2 celulares, né? A questão não é só provar que tem 2 celulares, né? Provar que um deles estava lá dentro. Esse é o jogo de prova aí é que é mais complicado, não é quanto ao dever em si de indenizar. Agora, claro, você está dentro de um shopping e furtam coisas de dentro do seu carro, você tem como demonstrar, o shopping tem que pagar. Se furtam um carro também, se roubam um carro também, né? Porque é um ambiente que atrai, né, bens vultosos, carros, etc., né? E aí o shopping assume o risco, né, das operações de meliantes, né, que ocorrem lá embaixo. Alguma dúvida aqui? Bom, um outro item aqui é o das obrigações das partes. Obrigações das partes. Qual é a obrigação do depositante? Eu botei aqui 2 obrigações do depositante. Quem entrega o bem para a guarda. Reembolsar o depositário das despesas e prejuízos. Artigo 643 do Código Civil. É o prejuízo que ele teve para guardar lá uma carga, lá, alguma coisa assim. E remunerar se oneroso. Artigo 649. Essa remuneração, por exemplo, ali no caso do hospedeiro, não só ele, né, os demais depositários, artigo 644, te dá o direito de retenção. No caso do hospedeiro, se um sujeito ali usou os serviços do hotel e não pagou, por isso que para evitar problema, né, já fazem tudo no cartão. Mas se o sujeito usou e não pagou e ficou de pagar e está indo embora sem quitar a conta, o hospedeiro, então, para se garantir, ele vai fazer o quê? Vai fazer a retenção de bagagem. Mas aí ele pode dizer, só te entrego depois que tu pagar. Se ele fizer assim, nesse formato mais informal, o sujeito vai numa delegacia de polícia, faz um BO de apropriação indébita. E acaba sendo crime mesmo. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que entrar em juízo, uma ação preparatória, uma cautelar, praticamente, reativando a ideia da cautelar, para pedir uma homologação de penhor legal. Que isto vai garantir a posse das malas para o hospedeiro. Garantido isso, ele faz ação de cobrança, ou já faz as 2 coisas juntas, faz ação de cobrança contra o nosso cliente, né, do hotel que não pagou a conta. Ele faz uma ação de cobrança e lá no final, quando for executar, se o sujeito até agora não apresentou dinheiro, ele tem essas malas penhoradas, né, e elas vão ser vendidas. E aí o produto da venda tu entrega para o hotel. Então, quer dizer, para fazer todo esse movimento aí, custos, advogado, etc., tem que ser uma conta alta, né, que vale a pena. E olhar para as malas, ver se vale a pena também. Daqui a pouco tu olha ali, tem aqui uma Louis Vuitton, né? Louis Vuitton de couro. Tem que ver se é fria, né? Se é real, né? Se é uma Louis Vuitton real, dependendo do tamanho dela, nós estamos jogando aí, quem sabe, a 50 mil, 80 mil ou mais, né? Depende se está muito usado ou não. Aí, daqui a pouco é uma Louis Vuitton exclusiva, senão daqui a pouco não vale a pena, né? Pega ali um material que tu acha que não tem muito efeito, tu só vai gastar para fazer isso, né? Para ficar na posse dos bens e depois vender eles. Então, tem que também ver se isso é interessante, fazer todo esse movimento, né? Mas existe, sim, a ideia de um direito de retenção por parte do hospedeiro,
né, diante de inadimplemento da conta, né, mas que tem que gerar todo esse movimento aí. E nós temos também, dentro das obrigações, nós temos a obrigação do depositário. Qual seja? Primeiro, guardar o bem como se fosse seu. Artigo 629 do Código Civil. Guardar o bem como se fosse seu. Outro, não se servir da coisa sem autorização. Artigo 640 do Código Civil. Outro, restituir o bem com frutos e acrescidos. Artigo 629 também. Quer dizer, você me dá uma vaca lá para eu cuidar, eu vou cobrar para cuidar dela, e daqui a pouco a vaca teve um terneiro, teve ali o bezerrinho. Você entrega ela com o filhote, entrega ela com a cria, né? Porque a cria é fruto do bem, é fruto da vaca. Não, a cria não lhe pertence, pertence ao principal e você tem que devolver a coisa, o principal, ao dono da coisa. Ok? E um último detalhe, que é o que deixou, a meu ver, entre nós, ao menos, o contrato de depósito famoso. Inciso 67. Inciso 67. Artigo 5º, inciso 67, Constituição Federal, de 88. A famigerada prisão civil do depositário infiel. Quem é o depositário infiel? O depositário que trai a esposa? Ou vice-versa? Por que, afinal de contas, ele é tão importante que foi aparecer no meio de um direito fundamental ainda como uma exceção de prisão civil? Tudo bem, devedor de alimentos, isso aí é quase que mundial, né? Em vários lugares do mundo, se tu não paga alimentos, tu vai preso. Agora, por que o depositário infiel, né? A bomba toda, né? O porquê disso é um lobby violento, né? De instituições financeiras para garantir, enfim, a preservação do patrimônio próprio. Enquanto outros contratos também têm problemas de inadimplência, esses aí ganharam o benefício, né? Veja só que estranho. Nós temos o Decreto-Lei 911 de 69, da época do golpe militar, né, a ditadura. É difícil falar das coisas no Brasil, porque tu tem uma espécie de marcos que tu faria rompimentos, mas, na verdade, tu nunca rompeu com nada. É só manutenção do que se chama de establishment. Acho que revolução mesmo no Brasil aconteceu ali na República, Revolução de 30, ali com Getúlio Vargas, alguma coisa assim, que também virou ditadura, porque de resto tu cria uma carta nova, mas tu puxa, né, um monte de coisa anterior, de um período de exceção, e aí tu protege ele com o direito adquirido. Mas nós tínhamos uma estrutura que foi concebida ali para no final da década de 60 do Brasil, que se chamava de alienação fiduciária em garantia. Era uma forma de financiamento feito por bancos, cuja ideia inicial era fomentar a indústria, né, permitindo que empresários industriais pudessem pegar financiamentos melhores junto a bancos com taxas menores, porque os bens que seriam comprados com esse financiamento ficariam gravados com uma figura chamada de alienação fiduciária em garantia. Bens móveis, no primeiro momento, né? Maquinário e tal.
Depois abriram essa alienação fiduciária em garantia, abriu para carros e outros, né? E foi com carros que ela acabou dando mais problema, financiamento de carros. Pois essa lei, esse decreto-lei 911 de 69, ele diz o seguinte: em caso de inadimplência, né, do financiamento, o banco tem direito a entrar com uma ação de busca e apreensão, reaver o bem de volta. Se ele não conseguir fazer a busca e apreensão porque o bem não está mais onde deveria estar, ele pode pedir para transformar essa busca e apreensão numa ação de depósito. Bom, aí entra a ideia, quando vira ação de depósito, se intimado para entregar o bem, o sujeito não entrega, né, já está ali com a mora dele definida, né, inadimplemento dele definida, a próxima visita do oficial de justiça é para prender o sujeito. Uma prisão simples ali, do tipo coação, que pelo artigo 652 do Código Civil de 2002 se estenderia até 1 ano. Se estenderia até 1 ano. Não gera registros criminais, é uma prisão coação, tipo a prisão de alimentos, para fazer aparecer ali o bem, né? Aí o que acontece, né? As instituições financeiras conseguiram manter essa ideia da ação de depósito, que leva à prisão do devedor, como uma ressalva à proibição da prisão civil. E a figura depositária infiel está lá no inciso 67 do artigo 5º da Constituição Federal. Só que aí embaralhou tudo, né? Porque nós tínhamos uma versão na América Latina de Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado de direitos humanos, enfim, uma cópia, né, uma derivação da Declaração Universal de Direitos Humanos, que data de 1948, um resultado do trabalho, né, da criação da ONU, do trabalho, na valorização do ser humano, justamente por conta do que se extraía, né, de Segunda Guerra Mundial, nazismo, matanças, enfim, etc. O Brasil ratificou essa convenção em 1992. Claro que o Brasil não ia fazer antes, né? Não existe. Imagina uma ditadura ratificar um tratado de direitos humanos. Porque uma vez que tu ratifica um tratado, tu está dando margem para o país, né, com quem tu celebrou o acordo entrar dentro do teu terreno e verificar se tu está cumprindo. Né? Se tem algo mais fechado do que ditadura, né? A ditadura não quer ver, né? Não quer prestar contas para ninguém, né? Não quer ninguém dentro ali bisbilhotando. Então, em 92, o Brasil ratificou ela, e lá tinha um artigo 7º, número 7, item 7, dizendo que só vai ter prisão por débito alimentar, né, de parentesco ainda, e mais nada. E aí chega em 88, o Brasil, pum, tinha botado ali o depositário infiel. Aí tem um problema, né? Tu tem uma Constituição dizendo que tu permite a prisão do depositário infiel, tu faz um tratado multilateral com com todos os países da América do Sul, dizendo que tu não só vai ter a prisão do devedor de alimentos. Então, tá mal na foto, tem que mexer na Constituição. Mas como é que tu vai mexer na Constituição se aquilo ali está no setor de direitos fundamentais, né? Cláusulas pétreas? Para mexer naquilo ali, ou tu amplia, né, ou tu faz uma nova Constituição. Tinha ali o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que dizia que, olha, outros direitos fundamentais também estão valendo, né, se forem derivados de tratados internacionais. Bom, aí em 2004 veio uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional 45, que criou o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição Federal. O parágrafo 3º, ele dizia o seguinte: olha, tratados de direitos humanos, que o Brasil seja signatário, se ele for aprovado em 2 turnos pela Câmara e Senado por 3/5 dos votos, ele vira emenda constitucional. Bom, daí, né, poderia pensar que
um tratado nesse contexto poderia, quem sabe, revogar a ideia do depositário infiel. Bom, mas daí tem um problema, né? O Pacto de São José da Costa Rica ele não passou por esse trâmite procedimental novo. Ele não foi aprovado pelo Câmara de Deputados e Senado por 3/5 dos votos, né? Então, formalmente, ele não teve aquela aprovação que transformaria ele em emenda constitucional. Então, aí está o seguinte, tem um problemão aqui. A gente tem uma Constituição dizendo que a prisão do depositário infiel pode acontecer e o Brasil me faz um tratado internacional posterior a ela ratificando, dizendo que não vai ter nenhuma prisão por débito civil a não ser o alimentos. É um pepino isso, tu não pode ficar descumprindo o tratado internacional, né? É como se fosse qualquer outro tipo de contrato. Aí, o STF, quando interpelado, ele dizia, olha, o tratado internacional não vale mais do que a Constituição. Se a Constituição diz que pode prender, pode. Então, no STF, desmerecia até a ideia desse tratado internacional que a gente tinha celebrado. Mas, em dezembro de 2008, ele apreciou um recurso extraordinário com repercussão geral, um REX 466-343/SP, onde tratava isso, onde falava isso, tá? E como é que fica a prisão do depositário infiel, afinal, é constitucional ou não, mesmo o Brasil tendo feito um tratado internacional. Olha, então vamos para o puxadinho. Vamos para o puxadinho judicial, para a engambelada. E aí vamos fazer o quê? Criar um outro tipo de norma. Será uma norma chamada de norma supralegal. Uma norma supralegal. O que é a norma supralegal? É uma norma que está abaixo da Constituição, mas acima da lei ordinária. Norma supralegal. Bom, aí tu não mexe na Constituição, que diz que o depositário infiel da cadeia. Mas aí tu diz que o tratado é uma norma supralegal, e aí tu bate direto na lei ordinária, que é quem traz a forma de prisão e o tempo. Então, a norma supralegal, que é o Tratado de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, retirou a eficácia do artigo 652 do Código Civil. Então, você tem a previsão de prisão do depositário infiel, mas você não tem regulamentação para essa prisão. Então, ela não pode acontecer, porque a prisão ela tem que ter um aspecto de anterioridade, né, que é a extensão da pena, para você saber, ainda que seja nascível, né, e qual tipo de punição que você vai receber. Isso tudo foi esvaziado porque estava na lei ordinária. Então, foi assim que se venceu essa celeuma e fez com que o Tratado e o Pacto de São José da Costa Rica afastasse a ideia de prisão do depositário infiel, que é algo que deriva, pode ser para outros casos, mas acabava derivando justamente do contrato de financiamento chamado de alienação fiduciária em garantia. Isto deixou esse contrato famoso. Alguma dúvida aqui, gente? Alguém tem alguma colocação? Bom, um outro contrato aqui, que a gente aborda também, é o chamado contrato de leasing. Contrato de leasing. Leasing também usado aí muito para financiamento veicular, mas ele, assim como o factoring, o próprio depósito, ele tem uma origem mais mercantil.
negócios entre comerciantes. E depois ele acaba se abrindo também a consumidores, a população em geral. Mas a origem dele é comercial. Ele não tem até hoje uma regulação no Brasil, não é um contrato típico. Não tem uma norma prevendo obrigações e deveres em torno dele. Dizem que a origem dele é lá dos Estados Unidos, colônia ainda, em 1700. Mas que o grande crescimento surge ali na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, 1941. Tinha uma lei americana chamada Land and Lease Act. Americano é um cara muito esperto, né? Não dá ponto sem nó, já pensa numa coisa, já pensando em outra. Guerra é comércio, né? Guerra gera faturamento, né? Claro, a custa de vidas, mas não, digamos que isso não me parece ser a principal preocupação deles. Mas se você fosse ver, por exemplo, desde o 11 de setembro nos Estados Unidos até o presente, quantos trilhões não foram gastos em material bélico para os americanos invadirem o Afeganistão, sair, voltar, entrar na Síria, entrar no Iraque, diabo a quatro. E você não está falando só de material bélico, né? Tem toda a parte de alimentação de soldados, transporte, logística, é uma pilha de dinheiro. E esse último presidente que assumiu agora, aí, com a ideia de reduzir impostos e outras coisas, já tirou a patota lá do Afeganistão, já tem um outro problema com os talibãs e tal. Mas é um ambiente de onde milhares perdem, mas alguns ganham bastante. A Maridez pergunta: depositário infiel não pode ser preso no Brasil. Não existe prisão do depositário infiel. Não existe mais. Ao menos de momento, enquanto o STF não mudar de opinião, não existe mais a possibilidade de prisão do depositário infiel no Brasil. Não tem eficácia a norma que traz ali a forma da prisão e o tempo. Então, assim, quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, também foi uma mina de ouro para vender equipamento bélico, né? Quando você pensa lá, os aliados entraram na guerra. Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, tudo isso já era turma já combalida, não tinha dinheiro, não tinha um armamento, você tinha que comprar de alguém. Compraram de quem? Dos americanos. O Brasil entrou na guerra para marcar lá, bater ponto, né? Mandou 15 mil praças, ou 20 mil. 20 mil praças. Não precisava, já tinha um monte de exército lá dentro. Os americanos já tinham tomado conta, ingleses e franceses. Vamos lá, vamos bater o ponto também. Tiveram ali a sua parte heróica, mas um exército, né, muito desmobilizado, né? Não tinha tanques, não tinha aviões. Os americanos levaram soldados de barco até a Itália, né? E ali o exército brasileiro começou a se encorpar porque a gente comprou parte dos equipamentos, né? Material bélico, né? E aí, o que acontece, né? Você pega esses países aí, tudo quebrados, tentando ali segurar o avanço japonês e alemão, os caras não têm grana. Não adianta tu querer vender tanque à vista, né? Ó, tem aqui uns 30 tanques, não quer comprar de mim. Eu quero, mas eu não tenho. Vou ter que pedalar. Então vamos fazer o seguinte, aí, né, eles incorporam, dão um upgrade no contrato chamado de leasing. Vou te dar uma ideia aqui, se tu quiser levar esses 30 tanques aqui. Vamos fazer um leasing. Aeronaves, hoje, na grande parte das companhias aéreas, é tudo leasing. Tu não tem dinheiro em cash para bancar imagina comprar um Airbus A380, ou mesmo que seja um Boeing 737, um A320, que são os mais básicos aí para levar até 100 e poucos passageiros. É muito caro isso.
Não pode te descapitalizar. Fora isso, a manutenção e daqui a pouco, depois de um X número de anos, a tecnologia dele já foi superada. Né? Então, como é que você faz? Você faz leasing. Aí, o que é leasing? Alguém sabe o que é leasing, gente? Então, estão conseguindo me ouvir aqui? A Marilisa acho que falou que estava cortando. Para mim está normal, professor. Para mim tá normal, professor, e não, eu não sei o que é. Vocês sabem o que é leasing? Alguém quer arriscar o que é leasing? Já ouviram falar de leasing? Já ouvi falar, professor, já estudei, inclusive, mas agora não lembro. Bem. O leasing é uma jogada interessante, inclusive sob o ponto de vista fiscal. Por quê? A Marilisa fala ali, paga pelo uso? Sim. Mas daí é o seguinte, tu começa alugando e pode terminar comprando. Quando a gente falou de locação, né? Locação não, locação tu pega, aluga e devolve. Agora tu imagina um negócio que tu entra alugando e pode acabar comprando. Não, interessante. Ou daqui a pouco o seguinte, em vez de tu gastar dinheiro comprando, vamos fazer aí um aluguel aí de 5 anos, quando ele começar a ficar mais envelhecido, né? A gente faz um novo, e aí eu te dou um carro novo, te dou um avião novo. E aí a gente faz um novo leasing. Dependendo, pode ser interessante para esse arrendatário de leasing. Para nós aqui, ele chega na década de 70 e também concorre com essa outra alienação fiduciária, e ele entra aqui para nós também como um aspecto para melhorar a vida dos industriais e empresários na obtenção de crédito para aquisição de máquinas. Precisam de máquinas para produzir, não tem dinheiro para comprar à vista. Outras linhas de crédito são muito caras, então vamos no leasing, onde o bem já é a própria garantia, daqui a pouco tem a garantia de compra também, e isso tudo faz com que a taxa, digamos assim, a taxa de administração dele seja menor. Na verdade, acaba sendo a taxa de juros. Ela acaba sendo menor e aí é interessante. E fica mais interessante ainda se eu puder jogar parte dele como um passivo nos impostos que eu devo. Vamos botar aqui um conceito para ele. É um contrato pelo qual uma empresa, por isso que eu estou falando, né? A origem dele é empresarial, contratos entre empresários. Não, em geral, banco de um lado, empresa de outro. É um contrato pelo qual uma empresa desejando utilizar certo equipamento consegue que uma instituição financeira adquira o bem, alugando a ela por determinado prazo, admitindo-se que, ao final do período, o locatário possa optar entre a devolução do bem, a renovação da locação ou a compra por um valor residual fixado no momento inicial do contrato. Então, eu chego lá, daqui a pouco eu preciso de uma máquina que custa R$1 milhão, chego para o Itaú, eu precisava fazer um leasing dessa máquina aí tem lá o Itaú Leasing. Em geral é banco que é dono de leasing, mas tem umas aí autônomas com autorização do Banco Central, né, para operarem. Eu chego lá e diz, olha, eu precisava de uma máquina lá que sai R$1 milhão. Aí o Itaú vai lá, compra a máquina custa R$1 milhão, compra lá de quem fabrica, e depois começa a me alugar. Me aluga lá por 10 mil por mês, 20 mil por mês, sei lá por quanto tempo. E aí eu estou pagando. Aí chega ao final do período, eu digo, olha, eu estou precisando dessa máquina, ela está tão boa e tal, eu vou querer comprar ela. Então tá, tem um valor residual aqui, né, para tu pagar. Com esse pagamento do valor residual, o banco garante não só o que ele pagou pela máquina, mas também o lucro dele em cima dessa operação. Ele vai lucrar mais alugando
né, e vendendo ao final do que só financiando. Se for um leasing de longo prazo, significa que 10 anos de aluguel, 15 anos de aluguel, tu já pagou mais do que vale o bem, ou pelo menos um pouco mais. E aí tu vai ter um valor residual garantido pequeno para pagar, que é melhor tu quitar ele e o bem é teu. Agora, se tu faz um leasing por curto espaço de tempo, 2 anos, 3 anos, aí é melhor tu devolver esse bem e aí faz um novo leasing. Não te descapitaliza comprando, porque tu tem um valor residual garantido muito grande. Daqui a pouco é um bem que se desvaloriza rápido, e depois, quando tu for revender, não vale muito grande coisa. O banco lá sabe o que fazer com esse bem, entrega para o outro, já faz girar. Fora que ele já está lucrando em cima de ti com o aluguel, né? Então, o leasing tradicional tem essas três ocorrências, né? Tu precisa de um banco, o banco compra para ti, e ele vira o proprietário do bem e começa a alugar para ti. E aí, ao final, tu pode devolver o bem, acabou o contrato, fazer um novo leasing com o mesmo bem, ou pagar um valor residual para ficar com o bem para ti. São essas 3 opções que você pode fazer. Ele é um contrato atípico, porque ele envolve uma locação, ele envolve uma compra e venda, pelo menos potencial, e ele acaba sendo um contrato de mútuo, empréstimo de dinheiro, porque não deixa de ser um financiamento. Então, a mistura dessas 3 coisas, né? A genialidade americana para vender, né? Só um contrato de financiamento seria muito caro. Contrato de locação também não valeria a pena. Compra e venda, o sujeito não tem dinheiro para pagar em cash. Então, vamos misturar as 3 coisas. Isso é o que acaba acontecendo muito com as aeronaves, aí, leasing. Vocês conseguem entender? Conseguem entender a ideia dele? Sim. Ok. Mas é só esse os benefícios, é só esse o benefício dele? Daqui a pouco conseguir uma taxa de administração, de aluguel mais barato, porque afinal o bem ainda continua pertencendo ao banco, né? E a própria garantia isso é uma garantia do banco. Se você não paga o aluguel, ele vai lá e tira o bem de você. Existe alguma coisa que estimule mais usar ele? Ao menos Os impostos, professor, como é que ficam? IPTU, por exemplo. IPTU, não, desculpa, IPVA, por exemplo, para veículo automotor. É de responsabilidade do proprietário, né? Aí eu não sei se o banco incorpora isso, como é que ele faz nessa negociação. Não, daqui a pouco ele incorpora e te repassa no valor do aluguel, né? Alguma coisa vai acontecer. Para o usuário, pessoa física, consumidor, o leasing só vale a pena se o aluguel, que a gente pode entender como a taxa de juros, for menor do que outra operação. Se hoje está mais interessante fazer um leasing do que uma alienação fiduciária, um outro crédito para comprar carro, aí eu vou de leasing, porque ele está com taxas mais baixas. Mas isso oscila muito de momento. Não sei se hoje o leasing está na alta. Mas para o empresário ele é interessante, para o empresário que precisa do maquinário, né, e usa o leasing como linha de financiamento. Nós temos uma lei, que é a Lei 6.099, 6099 de 74. Ela não tornou o leasing um contrato típico, porque ela é uma lei fiscal. Mas ela é uma lei fiscal que foi feita para incentivar o uso do leasing. Como assim? A contraprestação do arrendatário, o aluguel que ele paga, é considerado como custo operacional, como despesa operacional da empresa. Tudo que é despesa que você tem na atividade empresarial, ou pelo menos uma boa parte, você abate do seu lucro. Então, você reduz a margem de lucro. Eu lucrei 1 milhão, mas eu tive 800 mil de despesas.
800 mil que eu posso abater desse 1 milhão. Então, eu vou ter uma incidência de impostos sobre 200 mil reais. Não sobre 1 milhão, que foi meu lucro total. Então, o que acontece? Se você compra um carro de 100 mil reais, isso é como se você tivesse lucrado, e isso entra para o seu lucro real, aumentando ele. Quanto maior o seu lucro real, mais você vai pagar de imposto em cima daquela alíquota que cai em cima desse lucro real. Daqui a pouco você paga lá 20% de imposto de renda, pessoa jurídica. Você comprou um carro de 100 mil porque você teve lucro de 100 mil, então vai cair 20% em cima desses 100 mil. Agora, se você tem uma despesa, né, como eu disse, o meu lucro foi 1 milhão. Se eu comprar um carro, meu lucro foi 1 milhão e 100. Então, você tem 20% incidindo em cima de 1 milhão e 100. Se eu fizer um leasing, eu posso abater o valor do leasing em cima do meu lucro real. O meu lucro real foi 1 milhão. Quanto é que custou o leasing? O leasing custou 200 mil reais. Então, isso abaixou meu lucro real. Já não é mais 1 milhão, é 800 mil. Aí eu vou ter 20% incidido em cima de 800 mil e não de 1 milhão e 100. Eu não sei se minhas contas estão certas, mas isso dá uma diferença de uns 50 mil reais. Estamos falando aí de uma empresa, às vezes, de porte médio, referente a valores de um mês. Imagina isso durante um ano. Então, daqui a pouco, você tem aí, com o leasing, um abatimento de lucro real enorme. E aí você fica com uma faixa pequena de imposto para pagar no final de um ciclo, né, de um exercício. Então, o leasing ele é um fator de redução de impostos. A grosso modo, ele é um fator de redução de impostos para a pessoa jurídica. Por isso, acaba servindo aí como uma ideia de incentivo para que funcione, então, como uma linha de financiamento para aquisição de materiais que a pessoa jurídica precisa para produzir. Esse benefício não existe para a pessoa física, porque a pessoa física não trabalha com a ideia de lucro real. Ele não paga IOF. Pode ser interessante, agora já vão aumentar a IOF aí para poder bancar os programas sociais. Daqui a pouco é uma operação interessante. Se eu for fazer um financiamento no banco, em cima desse financiamento, para comprar um carro, recai a IOF. No leasing não teria IOF. Então, daqui a pouco, hoje, leasing para comprar carro está interessante. Aí, só pegando a calculadora para ver. Né? No caso de algum acidente com a máquina, não entendi, Marilis. Como assim? Se a máquina quebrar, o que seria a pergunta? Bom, depois acho que ela manda aí. Se a máquina quebrar, ela está na tua posse, né? Aí depende de você fazer um seguro. Né? Tem que devolver no estado que recebeu, né? Salvo o desgaste natural. Para esse tipo de situação aqui, foge daquela regra, né, da res peri domino, né? A coisa perece para o dono. Aqui a coisa perece para o possuidor. Então, se você faz um financiamento de um carro, mesmo no leasing e não faz seguro, se roubarem o carro, você continua devendo o valor do carro, não o valor do contrato. Mesmo efeito, pegar fogo, quebrar, danificar. Está com você, está na sua posse, está sob seus cuidados. Aí você tem que fazer um seguro dessa máquina aí. Você não vai continuar devendo o valor em crédito, né? Isso, se não fosse assim, nenhum banco ia topar, né? Eu não estou falando de um contrato típico, né? Não tem uma regra dizendo isso. Eu estou falando que
prática é o que vão te impor, né? Vão dizer que danos são suportados pelo possuidor. Mas aí você faz um seguro, né? Como se fosse um patrimônio seu, né? Uma outra ideia aqui é sobre as partes envolvidas no leasing. Nós temos o arrendador, tem que ser uma pessoa jurídica, sociedade anônima, autorizada e fiscalizada pelo Bacen, porque ele faz operações financeiras, né? E temos o arrendatário, que é uma pessoa física ou jurídica. Quanto ao objeto do contrato, tradicionalmente é móveis, mas com a Lei 9514 de 97, abriram leasing para imóveis também. E tem forma escrita, né? Pode ser por instrumento público ou particular. Requisitos do contrato. Requisitos do contrato de leasing. Citando novamente a Lei 6.099 de 74, que é uma lei tributária, ela não tipifica o contrato, ela cria vantagens para o uso dele. Essa lei tem uma questão interessante. Ela diz o seguinte: o leasing, né, tem que ter um mínimo de duração de 3 anos para bens em geral e um mínimo de 2 anos para veículos, para poder gerar essa ideia de abatimento, né? Senão tu compra aqui, joga toda a operação de leasing, daqui a pouco já manda o carro para outro. Essa lei, em um determinado momento, ela diz: o tempo de vida útil de um carro no Brasil é 5 anos. É uma referência boa isso daí, porque pelo menos o que fica certo aqui é que, a contar da última unidade produzida, quando você resolver parar um determinado carro, a contar de 5 anos da última unidade produzida, você ainda vai ter que abastecer o mercado com peças de reposição. Não pode parar totalmente a produção. Até porque se não tivesse essas peças de reposição, tu ia ter que ficar com o carro parado em casa. Não vou nem usar. Né? Não tem como. Né? Se na qualquer batidinha não tem onde achar peça para trocar. Né? Mas então, o que tem que estar presente no contrato? A descrição do bem, né? Qual bem que está sendo objeto do leasing, o valor das prestações, dos aluguéis do arrendatário, juros, correção, índices, né, aplicáveis, o prazo contratual, por quanto tempo dura, os critérios de reajuste da prestação e o direito de opção de compra a ser exercido pelo arrendatário. Ao final, você tem uma figura chamada de valor residual garantido, e ao final do contrato, bom, daqui a pouco, se é um contrato muito longo, você pagou muitos aluguéis, vale a pena pagar esse valor residual e ficar com bem para você. Né? Senão, daqui a pouco, você tem um prejuízo maior, tendo pago longo tempo de aluguéis, e aí não conseguir ficar ao menos com o bem, né? Daqui a pouco é um bem que não se desvaloriza tanto. Mas aí o que acontece? Existe, então, ao final, o chamado VRG. Não é válido, tá? É valor residual garantido. Que é um valor que você paga se quiser ficar com o bem. Se quiser ficar. Por quê? Porque a origem desse bem o valor do contrato pode ser alterado só se houver a vontade de ambos. Hein? Se eles quiserem emendar um contrato para ampliar ele, não há problema. Em geral, o que ocorre é a renovação de leasing. Vai para mais um novo contrato, usando o mesmo bem.
O problema que acontece é que no Brasil a gente deturpa tudo, né? Então, essa é a origem inicial do leasing, o sujeito vai alugando, né? Porque se ele quisesse comprar, ele fazia compra e venda, então ele começa alugando. Ao final, se ele quiser, ele paga o VRG e já leva. Só que o que acontece? No Brasil existe a súmula 293 do STJ. No início, o STJ dizia que não podia. Súmula 263. Depois ele revogou a 263 e fez a 293. Porque aqui no Brasil, o sujeito, a instituição financeira começa te cobrando o VRG no início. Tu paga um aluguel e mais um valor do VRG que tu pagaria ao final se comprasse o bem. Não, mas peraí. Principalmente com carro eles fazem isso. Porque eles não querem o carro de volta. O carro se desvaloriza muito, aí tu vai devolver o bem, ele vai perder muito para poder vender esse bem. É a comissão do vendedor, da garagem, etc. Então ele quer que tu fique com o bem. Só que aí não poderia ser leasing, né? Mas ele começa te cobrando o VRG no início. Aí, ao final do contrato, tu comprou o bem, porque tu pagou o aluguel e mais o VRG. Ah, mas e a compra não era uma opção? Era. Na natureza dele era, mas no Brasil disseram que não. No Brasil disseram que eles podem te cobrar no início. Então, tu vai pagar o aluguel mais uma parte do BRG, e ao final do contrato tu comprou ele. Ah, deturpou tudo, né? Mas aí, pressão de instituição financeira, né? O Poder Judiciário acabou cedendo, né? E acabou permitindo. Então, no Brasil, se pode cobrar o VRG, valor residual garantido, desde o início. Estranhamente, é o que pode acontecer. Pergunto para vocês, alguma dúvida aqui? Do leasing? Não é um contrato ruim, né? Só verificar as taxas dele, né, num determinado período e ver se realmente ele talvez possa ser mais interessante. Aí, como eu digo, puxa a calculadora e vê, né, e analisa. E esses grandes empreendimentos, maquinários, aeronaves, tudo é leasing, né? Mas aí são grandes empresas, né, com vários outros objetivos para fins fiscais também. Aí vale mais a pena isso do que outras coisas. Quem andou sofrendo busca e apreensão aí era uma outra ali da... Onde é que era essa companhia do Panamá? A Bianca, né? A Bianca que era uma companhia boa, né? Mas aqui no Brasil ela foi para... ou faliu ou foi para recuperação judicial. Mas ela teve aí várias buscas e apreensões de aeronaves de leasing, né? Porque não estava pagando. Então, beleza, gente? Amanhã fazemos aí aquele trabalhinho lá em grupo, né, envolvendo locação. E seguimos, então. Valeu? Boa noite, senhor. Boa Valeu, noite, professor. então. Obrigado. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã.